Irmãos, a gente vem falando sobre oração. Quem esteve aqui na vigília quinta-feira? Deixa eu ver. Na próxima, não nessa quinta-feira agora, nós vamos ter célula. Na outra quinta-feira nós vamos ter a vigília de novo. Começa às 8 da noite, termina antes das 10 da noite, tá, irmãos? E muita gente veio. Nós estamos falando sobre oração. E semana passada nós falamos sobre o sermão de oração. E falamos do altar que precisa ser reconstruído. E hoje eu quero falar sobre a oração que libera poder e autoridade espiritual. Nessa série, irmãos, hoje o segundo sermão sobre isso, eu quero colocar um subtítulo para a gente poder entender. Quando a igreja ora, o céu responde. Vamos falar isso juntos? Quando a igreja ora, o céu responde. Mais uma vez. Quando a igreja ora, o céu responde. Então abra sua Bíblia aí no livro de Atos 4:31. Abra o seu aplicativo, vamos ler juntos. Essa é uma história de Pedro e João perante o Sinédrio. Eles foram levados para ser julgados pelo Sinédrio e era um ambiente muito hostil para a igreja, era um ambiente de violência contra a igreja. E Pedro e João estão juntos e Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Temos aí umas lições, mas antes eu quero orar com você. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar pela tua presença aqui e queremos que o teu Espírito Santo possa falar com a gente nesse dia de Santa Ceia. Queremos aprender mais sobre a oração. Queremos aprender da tua palavra sobre a oração. Enche este povo, Pai, do teu Espírito, que agora as vozes contrárias estejam, Senhor, repreendidas e que só o teu Espírito tenha aqui vez, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não levante, não converse, não tome água, fique aqui comigo. Nós estamos falando sobre a oração que libera poder e autoridade espiritual. Essa situação onde Pedro e João foram presos, foram castigados, e a Bíblia diz em Atos que alguma coisa aconteceu quando eles oravam. Então nós vamos aprender que poder e autoridade vêm de oração. Quando a igreja ora, irmãos, o ambiente da igreja muda, o Espírito Santo se manifesta, a ousadia da igreja volta e a autoridade da igreja é restaurada. Irmãos, não foi depois que eles cantaram um louvor que todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, esse versículo é maravilhoso: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que aconteceu com o lugar, irmãos? Tremeu. Alguém aqui já esteve num terremoto? Tirando a Dani, e eu senti já um tremor já. Alguém já esteve num terremoto aqui? Lá no Peru nós temos vários pequenos terremotos, muitas vezes. Eu tive uma experiência. Tinha uma sobrinha da Dani, pequena ainda, e eu dei uma cochilada numa cama ali, lá em Lima, no Peru. Cochilei, sol, não tinha nuvem, não tinha tempestade, e de repente eu senti a cama fazer assim, balançar. E eu chamei a Dani e falei: chama a Kiara para ela sair daqui, para não ficar que eu achei que ela tinha balançado a cama. Eu, como brasileiro, foi a primeira vez na minha vida que eu senti um tremor. Irmãos, não é que balança mesmo? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma caravana para um lugar onde tem terremoto. Quantos estariam comigo aqui? Deixa eu ver.
Não só eu e o My Precious, talvez, né? Mas a cama balançou. E para nós brasileiros que não temos terremoto, é esquisito. A gente vê assim, isso aí é fichinha para nós. Não é não, irmãos. O trem balança mesmo. E estranhamente, neste dia, depois que eles oraram, o lugar tremeu. Existe um tipo de terremoto que não é o terremoto físico, é o terremoto que o Espírito Santo faz na gente. Não foi depois de um louvor, não foi depois de uma palavra, não foi depois de uma estratégia, foi depois de uma oração, onde a oração verdadeira há poder liberado. Amém? Quantos estavam na vigília e sentiram o poder de Deus na vigília? Algo diferente que nós não conseguimos explicar. Por isso, irmãos, que vem só no domingo, faça força de vir não nessa quinta, na outra, porque a igreja que não ora é uma igreja seca, morta. Por quê? A oração, ela traz poder. Nós aprendemos no primeiro sermão que o nosso altar tem que estar reconstruído, a nossa vida tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz. E também agora nós aprendemos um pouquinho mais. Quando o altar é restaurado, Deus libera poder. Irmãos, o que vocês achariam? Olhem para cá. Se vocês chegassem aqui na mesa que o corpo diaconal faz, o pão estivesse caindo, esse negócio estivesse pingando, essa fruta estivesse aqui caindo, vocês não passariam mal, irmãos? Olhando uma mesa toda bagunçada, copo quebrado, sim ou não? Quebrada a taça, caindo coisa, pingando. Você fala, mas que corpo diaconal é esse? Que ninguém arruma isso aqui. O altar da nossa vida, Deus olha para o altar, e a vida de muita gente aqui tem copo quebrado, pão caindo, é o azeite derramando, sujeira no altar. Vocês entendem isso, amém? Deus olha para o altar da sua vida e fala assim: esse aí está muito sujo. Agora, quando está tudo limpinho aqui, a Bíblia diz que Deus derrama poder. Você quer poder, irmãos? Então você tem que acertar o altar da sua vida. O problema é que muita gente quer autoridade espiritual, mas sem vida de oração. Sem a vida de oração não tem altar. Uns querem expulsar demônios, mas sem uma vida de jejum e oração você não pode expulsar demônios. Muita gente quer mover os céus, mover a terra, mas usando a sua própria força. Não existe poder espiritual, irmãos, sem a oração consistente. Eu disse isso uma vez e vou repetir para vocês, talvez alguns sejam novos aqui e não lembrem disso. Eu já vi cantor gospel cair, pastores, grandes pastores de televisão, com milhares de pessoas caírem. Já vi profetisas caírem, profetas caírem. Eu já vi teólogos caírem. Esses dias mesmo apareceu um teólogo, não do Brasil, que estava há 8 anos em adultério. Um pastor e teólogo, 8 anos em adultério. 8 anos. E os livros, milhares de livros pelo mundo inteiro, abençoando a gente. Abençoando a gente. Mas ele estava em adultério. E agora foi descoberto. Quando você não limpa o altar, fica difícil Deus te usar. Mas tem pessoas que às vezes o altar está sujo, Deus continua usando. Aí é pela misericórdia de Deus. Mas todos nós teremos que acertar a nossa vida com Deus. Todos nós teremos. Quando você vai mover o céu, é preciso você começar de joelho. Eu já vi cantores, pastores, teólogos, mas pessoas de oração de verdade
Eu nunca vi essas pessoas caírem. Entendem isso, irmãos? Entendem? Pessoas de oração de verdade. Tem gente que fala que ora, mas pessoas de oração de verdade dificilmente caem. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão em contato direto com o Senhor. A oração, irmãos, não é uma preparação para a batalha. A oração é a própria batalha. Quantos entendem isso? Então, em primeiro lugar, irmãos, a oração nos conecta com a autoridade do céu. Eu quero ler isso com vocês, Mateus 18:18. Vamos ler juntos? Em verdade lhes digo, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido. A oração é a chave que libera as decisões celestiais. Jesus ensinou a fórmula, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, muita gente já sabe, as coisas não acontecem aqui no mundo e refletem no mundo espiritual. As coisas acontecem no mundo espiritual e refletem aqui na terra. É o contrário. Nós achamos que as coisas que acontecem aqui, que nós estamos vendo, são coisas materiais. Elas acontecem aqui e reverberam no céu. É o contrário, irmãos. As coisas que acontecem no céu, elas vão acontecer aqui na terra. Então a oração é a chave das decisões espirituais. Não é grito, é alinhamento com a vontade de Deus. Não é emoção, é uma posição espiritual. A oração é um posicionamento espiritual. Eu falei sobre aquele evangelista Dwight Lyman Moody, que é um americano que vocês ouviram semana passada. Ele dizia assim: eu prefiro ensinar uma pessoa a orar do que 10 pessoas a pregar. Quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a pregar? Vamos ver. Vocês. Quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a pregar? Quantas vezes? Pode dizer. 0. Mas quantas vezes ele ensinou a orar além do Pai Nosso? Várias vezes. Jesus subia no monte e levava também, às vezes, os discípulos para orarem. E Jesus fez, através do Pai Nosso, a maior aula aberta que já existe. Vamos ver? Pai Nosso, esse é o maior professor de todos, capaz de ensinar uma oração que o mundo inteiro sabe até hoje. Quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a pregarem? 0. Mas muitas vezes ele disse no Getsemane: vocês não podem nem 1 hora estar comigo na oração? Os discípulos dormiram uma vez, na segunda vez Jesus veio e os discípulos estavam dormindo de novo. Irmãos, esse evangelista chamado Moody, ele diz o seguinte: eu quero ensinar uma pessoa a orar, prefiro do que ensinar 10 a pregar. Ele passava horas antes das conferências. Quando ele passava pelo corredor, as pessoas pulavam sobre ele, sem ele dizer uma palavra. Porque antes dele encher o ambiente de gente, ele no seu quarto, ele enchia o ambiente do seu coração com o poder do Espírito Santo. Os lugares que ele enchia
Não tinha alto-falante, não tinha microfone, não tinha luz, não tinha ar, não tinha nada, mas simplesmente com a sua voz, milhares de pessoas saíam dos bares sem motivo aparente e corriam para o lugar onde ele estava fazendo o culto. Por quê? Porque o poder que estava nele foi dado pela oração, e a oração pode dar o start, pode começar a obra do Espírito Santo. Às vezes você que é pregador, você vem, prega e nada acontece, e de repente vem uma pessoa que você às vezes não dá nem 10 centavos, e a pessoa mal começa a falar e o Espírito Santo começa a agir. Por isso a importância da gente, em segundo lugar, entender que a oração é uma arma de guerra espiritual. Em Efésios 6,12 nós vamos ler isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos mais um texto para complementar esse, que é Efésios 6,18, que vem nos ajudar a explicar. Com toda oração e súplica, orem em todo tempo no Espírito, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica com todos. Irmãos, alguns de vocês devem conhecer aquele pregador Benny Hinn. Alguns de vocês conhecem aqui o Benny Hinn, do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu tive o prazer de estar 2 vezes em 2 conferências aqui no Brasil do pastor Benny Hinn, e vi muita coisa, irmãos, que a gente até duvida, né? Pessoas que não estão preparadas duvidam, né? A gente vai com o coração aberto, mas tem gente que vai com o coração fechado. E ele conta que muitas das manifestações de cura e poder em seus cultos nasceram da onde? Longos períodos de solidão no seu quarto, o quarto da oração. Ele dizia o seguinte: não é sobre o homem, é sobre a presença de Deus. Onde não há a presença de Deus, não há a manifestação do poder. O poder que se manifesta ao público nasce no privado. E nós temos alguns pastores invertendo, querendo que o poder que nasça no público, sem antes ter pagado o preço da oração. Em terceiro lugar, irmãos, a oração ela gera ousadia espiritual. Em Atos 4:29 nós vamos aprender isso agora. Vamos ler. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede os teus servos que anunciam a tua palavra com toda a intrepidez. Eles não pediram o livramento. Por que eu coloquei essa frase aí para vocês? Eles não pediram o livramento. Eles sabiam que iriam guerrear espiritualmente. Quando você passar a ser um homem de oração, uma mulher de oração, as pessoas vão se levantar contra você. Vocês entendem isso, irmãos? John Wesley, eu disse para vocês, o fundador do movimento metodista, ele diz assim: me deem 100 homens que não temam nada além do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Homens desse tipo não nascem em púlpitos, nascem no quarto da oração. E veja, a arma espiritual da oração é uma arma que Deus deu para você. Ela não custa absolutamente nada. O que custa é você entrar no seu quarto e orar. Veja só, irmãos, a arma que Deus nos deu. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu queria tanto que acontecesse isso. Óbvio que tem a sabedoria de Deus e os seus desejos e o seu discernimento dos tempos, mas esta arma que Deus te deu é uma arma que você pode ter acesso, que não te custa nada. O que custa é as pessoas entrarem no quarto para orar. Em quarto lugar, irmãos, a oração
ela libera o poder do Espírito Santo. Em Lucas 11:13, nós vamos ler assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, diga, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, o Espírito Santo é dado a quem pede. Os dons do Espírito têm que ser desejados. São 9 dons: discernimento de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, profecia, fé, cura e maravilhas. Vocês e eu, nós estamos pedindo esses dons, irmãos. O Espírito Santo ele dá deliberadamente. O que significa isso? O Espírito Santo dá o que Ele quer a quem Ele quer. Alguns têm chamado para apóstolo, outro para mestre, outros para profeta, mas você tem que almejar. Paulo diz isso, você tem que querer. O Espírito Santo, irmãos, eu vou dizer mais uma vez, ele não unge métodos, ele unge homens e mulheres que vivem a unção do seu Espírito. Em quinto lugar, irmãos, a oração ela muda os cenários impossíveis. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tem um versículo que a irmã Alba, que está aqui, sempre fala, né, irmã Alba? A pastora também sempre falou: tudo posso naquele que, vamos falar mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. A oração, ela entra nos cenários da impossibilidade. A impossibilidade é o lugar onde nós devemos transitar espiritualmente com a oração. Pense agora, irmãos, o que é impossível para você? Tem alguma coisa que você está batalhando que é impossível para você? Sim ou não? Pense aí. A oração entra nesse lugar, porque a oração, em primeiro lugar, ela é um relacionamento com Deus, e ela quebra as barreiras do impossível. Na Bíblia está escrito: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando as irmãs de Lázaro chegam para ele, dizendo assim: ele morreu, você demorou 4 dias. Jesus demorou 4 dias de propósito. As irmãs chegam uma por uma: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É a impossibilidade aonde a oração trabalha. Quero ouvir um amém. Entendem isso? Vamos ler Tiago 5:16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por quanto? 3 anos. E orou outra vez, e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. O que é interessante nesse texto, irmãos, é que Elias era um homem igual a mim e a você. Elias era um homem que apresentou, depois que ele fez o sacrifício e trouxe fogo do céu, Elias apresentou um quadro de depressão, e entrou em Elias um espírito de morte. Ele pediu para morrer 2 vezes, esteve deprimido. Talvez algum de vocês tenha passado pela depressão já, quadros de depressão, de suicídio. Elias não se suicidou, mas ele teve
desejo pela morte. Elias, que era um homem igual a gente, irmãos, ele moveu o céu e trouxe fogo e chuva do céu. O que significa isso, irmãos? O problema não é a falta de poder, o problema é a falta de oração. Você se considera, como eu, um homem e uma mulher imperfeitos? Elias era um homem imperfeito. Elias era um homem com defeitos. Era um homem que se sentia, tinha aquela autocomiseração, sentia peninha de si mesmo. Ele disse: Senhor, Jezabel quer me matar, me mata já, me leva. Não sobrou ninguém, esse povo aí, meus irmãos aí, eles trocaram o Deus Jeová pelos deuses, os Balaíns. Me leva, que eu não aguento essa gente, me mata. Era um homem com depressão, com autocomiseração, um homem que sentia pena de si mesmo, cheio de defeitos. Mas como a gente cantava anteriormente, Elias orou e o céu, fogo desceu, e depois, e a chuva. Eu não lembro mais da música, mas deve ser essa aí. Irmãos, eu falei para vocês do missionário pastor Paul Yang-Shu, na Coreia, um homem muito pobre, extremamente pobre, o país na guerra dos anos 50, depois a miséria que a Coreia estava. Esse missionário começou sem nada, depois, muitos e muitos anos depois, onde ele aprendeu a oração, ele aprendeu que tudo que ele orava, Deus não respondia, que tudo que ele pensava, Deus não respondia. E ele, antes de escrever o livro A Quarta Dimensão, ele, frustrado com Deus, perguntando para Deus por que Deus não respondia as orações, ele começou a entender o princípio que ele chamaria a quarta dimensão. 3 dimensões visíveis: a altura, a largura e a profundidade, mas uma quarta dimensão invisível, que é a espiritual, onde Deus opera primeiro, é onde Deus governa os 3: altura, largura e profundidade. Ele escreve o seguinte no livro, irmãos: a essência da quarta dimensão é um mundo espiritual invisível, onde a fé, a oração e a palavra de Deus criam a realidade que depois se manifesta no mundo físico. Ele aprendeu a orar especificamente e visualizar na fé. Os irmãos que conhecem um pouquinho do livro e que conhecem um pouquinho da história do pastor Paul Yang-Shu, ele era um homem extremamente miserável. A Coreia nos anos 60 estava uma favela só. Hoje eles são grandes, têm as grandes empresas. E ele orava e nada acontecia. Quando Deus ensinou para ele, quando ele precisava de uma bicicleta para poder ir na casa dos irmãos para visitar, Deus não deu a bicicleta para ele. E em oração, depois de 6 meses, ele pergunta para Deus: por que o Senhor não me deu a bicicleta? Ele disse assim: tem tanto modelo de bicicleta, qual que você gostaria? Na oração dele, ele descreve exatamente o modelo e a marca de uma bicicleta americana. Passou algum tempo, ele já estava orando por isso especificamente, e ele ganhou uma bicicleta da marca que ele estava orando. O que eu quero dizer para você, irmãos, às vezes nós oramos, e eu pergunto para alguns irmãos aqui, quando eles vêm aqui, eu pergunto: qual é o motivo da oração? A pessoa fala: tudo o quê? Deus quer que você seja específico. Tem gente procurando marido, por que não? Tem gente esperando esposa. Seja específico, seja específica.
Vocês estão dando risada, mas nós sabemos aqui no meio evangélico que muitos homens e mulheres casaram com pessoas especificamente com as características que eles oravam durante anos. Qual é a tua oração? É específica? Esse mesmo pastor recebeu, depois de muitos anos começando sem comida, sem bebida, sem lugar para morar, ele saiu daquele ambiente de miséria e criou a maior igreja do mundo com 700 mil membros. Qual era o segredo da igreja de Poyangshu? Antes do culto, os ônibus lotavam 5 da manhã para ir à montanha da oração. E até hoje existe o Monte da Oração. O povo coreano orou no Monte da Oração. E a igreja, que começou com um homem, praticamente sem nada, terminou com uma igreja de 700 mil membros. Uma vez, o presidente da Coreia, porque o Poyangshu se tornou um homem muito importante, ele ligou para o Poyangshu. E a secretária atendeu e disse: senhor presidente, ele não pode atender. O presidente disse assim: não, mas eu quero falar com ele. Eu acho que ele não vai atender o senhor. Não, mas tenta, porque eu sou o presidente da república. Eu quero falar com ele. Ele não foi falar no telefone com o presidente. Quando ele terminou a oração, ele pegou o tapetinho e a secretária disse: teve uma ligação para você, o presidente da república ligou para você e ficou bravo que você não atendeu. Ele pegou o telefone, ligou, disse: pois não, senhor presidente. Falou assim: mas como que você não me atende? Eu te liguei aí, eu precisava falar com você. Ele disse assim: não seria possível, senhor presidente. Eu estava falando com uma pessoa muito mais importante que o senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Às vezes nós estamos na oração, e isso aqui, essa porcaria, né? Plim, 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 plim. Aí deixa eu responder a fulana. Quem é a fulana comparada com o presidente da República da Coreia? Vocês estão ouvindo? O seu tempo é lixo para Deus? Nada você vai receber. Mas se você der ouro para Deus, você recebe ouro de volta. Você, irmãos, está sendo monitorado pelo céu. O céu está olhando o que você faz. E semana passada eu falei sobre o desafio de 20 minutos da oração. Eu queria saber quem conseguiu fazer o desafio de 20 minutos. Não são todos. E hoje eu quero fazer um desafio para você. Entenda, irmãos, que frequentar o culto ao domingo faz parte, mas não é tudo. Nós não podemos nos tornar religiosos de culto de domingo. Você tem que romper a barreira que separa você de Deus. Algumas pessoas pegam assim: deixa eu falar com a pastora que a oração dela é poderosa, deixa eu falar com a irmã Alba que a oração dela é poderosa, deixa eu falar com o pastor que a oração dele é poderosa, deixa eu falar com o pastor fulano de tal que a oração dele é poderosa. E a tua oração é o quê? Deus deu esse sacerdócio real para mim e para você. É que você não tem coragem de orar e levar uma vida santa. A autoridade não vem do microfone, a autoridade vem do secreto. A unção não vem do cargo, a unção vem da intimidade. Por isso, essa semana eu quero fazer um desafio. Quantos querem entrar? Vocês nem sabem o que é o desafio, né? Quantos querem entrar no desafio? Deixa eu ver. Vocês estão sem coragem essa manhã, irmãos. Estou começando a ficar triste. Você vai, ao invés de separar 20 minutos de oração, você vai separar 30 minutos de oração por dia. Só que serão 10 minutos de adoração, onde você fala coisas
que Deus é para você e louva o nome dele. Não é cantar corinho, é adoração. Você adora ao Senhor com palavras. 10 minutos em intercessão é onde você vai largar o aço nos seus pedidos, e 10 minutos finais em silêncio para ouvir o que Deus fala no seu coração e na sua mente. Quantos vão entrar comigo nessa semana? 10 minutos de adoração, 10 minutos de intercessão e 10 minutos de meditação no que Deus fala ao seu ouvido. Diga comigo assim: a minha vida será um instrumento de poder através da oração. Irmãos, quem quer viver esta vida de autoridade espiritual? Quantos querem viver esta vida de poder? Deus não está chamando pessoas curiosas, Deus está chamando guerreiros de oração, intercessores, e Ele chama aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos um minutinho. Senhor, que alegria, Pai, aprendermos sobre a Tua Palavra, e nesse dia nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a oração que traz o poder e a autoridade dos céus. Nós sem autoridade, nós não somos ninguém. Portanto, Pai, nós temos esse desafio de 30 minutos nessa semana. Faz este povo, Senhor, aqueles que estão na live, entenderem que não é do céu para cá, mas é daqui para o céu, que nós temos a nossa parte, meu Pai. Ajuda cada um desses meus irmãos a fazer a sua parte. Quebra a influência do celular, quebra a influência do WhatsApp, quebra a influência maligna das redes sociais, quebra a preguiça, o marasmo, para que eles possam, Senhor, se entregar em oração. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.